Mas o meu cachorro-quente que eu comia lá na praça... Ah, caralho. Tiradentes. Não, lá na Uruguaiana. Tá ligado? Assim, Rua Uruguaiana no final dela que é assim, tá ligado? Que tem um edifício Avenida Central, tá ligado? É Praça 11 ali, né? Não, ali você tá falando de Santo Antônio, ali na Lago da Carioca. Largo da Carioca, cara. Largo da Carioca. Ali tinha uma porrada que custava R$1. Aí eu ficava olhando, a primeira coisa que eu fazia era, eu olhava qual tinha ovo de codorna. Tinha uns que não tinha. Eu só ia no que tinha ovo de codorna. E aí depois, o segundo pré-requisito era, precisa ter linguiça também. Aquela linguiça mal cozida, tá ligado? Não, importante. Não, é importante que ela seja mal cozida, pô. Né? Ela fica mais molinha e tal. E aí era pão, linguiça, aí o molho do cachorro-quente lá, que parece é um tomate, uma cebola, um pimentão, o cara colocava aqui assim, aí coloca ali o milho, milho, ervilha, aí queijo ralado, aí ketchup, mostarda, aí eu colocava, tá? Essa parte é controversa. Eu gostava quando tinha uva passa. Puta, controverso demais. Uva passa, uma azeitona e um ovo de codorna. Aí come primeiro. Controverso no arroz, imagina no cachorro-quente. Não, cara, realmente uva Mas passa eu comi é o mais estranho. Ah. No Chile eles servem o italiano, que é com abacate. Com abacate? É o italiano, as coisas da aqui em bandeira São da Itália. É a salsicha vermelho, purê, branco e o verde. Nossa senhora, aí é... Mas qual o podrão bom daqui, cara? Porque eu poderia indicar uns 30 do Rio de Janeiro. Eu realmente não manjo mais... Porto Alegre, aqui em São Paulo. Eu não manjo... Eu tava falando com o Gian outro dia, cara, que esse é um dos prazeres da vida que eu não tenho mais. Que é parar num podrão, parar num pastel chinês, tá ligado? Nossa. Que tinha lá, quando eu estava no Cefet, em frente ao Colégio Militar, no início da General Canabarro, tinha um chinês de esquina aqui assim, que, cara, era o pastel ou o joelho, que eu tenho o lance do joelho, do italiano, de não sei o que. É joelho ou italiano? Joelho. É, lógico. Não, você dá uma guerra danada Dá uma guerra com Niterói. danada. Você sabe que o pastel tem uma presença, a gente tá falando de imigração, né? Tem uma imigração imensa japonesa também, porque o pastel vai ter uma influência japonesa aqui. E por que é o chinês que fez o Porque o chinês, quando chegou aqui, ele... Boa pergunta. Eu quero saber. A parada é a seguinte, o chinês, quando chega... A imigração chinesa ela vai vir depois da imigração japonesa. O japonês, na verdade, vai bombar no Brasil. Chega antes, mas vai bombar no Brasil em 1908, né? Inclusive no Porto de Santos. Imigração japonesa. Chegou o Kasatomaru. Exatamente. Que era um navio russo. Que era um navio russo. Teve uma guerra russo-japonesa. Teve uma guerra russo-japonesa em 1905. E os japoneses dão um pau nos russos. Ninguém acredita, eles eram chamados de macaco e tal. E eles aprisionam um navio hospital que acaba sendo rebatizado de Kasatomaru, que vai trazer os primeiros japoneses pro Brasil. Entendi, tá bom. Tô contratado? Não! Tenho nem roupa pra te contratar. Cara, os japoneses eles chegam primeiro, depois os chineses vão vir em grande massa. Os chineses, na verdade, já tinham vindo pro Brasil por causa da plantação de chá. O viaduto do chá em São Paulo é por causa disso. Por causa da plantação de chá. Mas, na verdade, foi sustentado pelo dinheiro do café. Deveria ser viaduto do café. Mas antes disso, tem a primeira colônia que vem com o Dom João VI lá Também tem a primeira colônia. Nada dá certo. Nada dá certo. A plantação de chá foi um fracasso. Perto do que se imaginava. Importante sempre definir o que é fracasso. Tá. Perto do que se imaginava. Porque eles imaginam assim, abriu os portos para nações amigas. Na época, estava em guerra com a França e outras nações. Então, nação amiga é a Inglaterra. O que a gente vai mandar para lá? Não tinha ainda o café. Então, vamos fazer chá. Mas não tá muito... Exato. Não funciona. Por questão de solo, por questões de qualidade, enfim, não funciona. Os japoneses, antes de 1908, cara, vai uma turma lá para a Baixada Fluminense para também plantar arroz. E não funciona. Os japoneses começam a trabalhar, entre outras ações, evidentemente, na plantação de café, porque era uma substituição da mão de obra escrava. 1888 e 1889 são 2 anos que são emblemáticos, né? Você tem a abolição da escravidão e você tem a chegada da República, meu irmão. A gente precisa de gente trabalhando, porque não tem mais pessoas escravizadas. E eles não apostavam nos escravizados, porque tinha uma coisa chamada o racismo científico,
que acreditava que os negros eles não eram tão capazes quanto os brancos. Então precisava trazer mão de obra branca. Era essa a ideia da... Meu Deus. E aí é o seguinte, junto disso, os japoneses vão trazer uma cultura que é diferente desse pastel, vão trazer esse pastel, e quando os chineses chegam aqui, para uma linguagem mais próxima, eles acabam investindo também em pastelaria. E assim vai se crescendo a ideia de pastelarias. Eu fiz um vídeo sobre isso. Porque eu adoro pastel também de feira. O pastel de feira ele é fundamental, ele não nasce, obviamente, no Brasil, né? Na feira. Mas são os chineses que vão desenvolver isso. E a linguagem, a troca, muito preconceito com os chineses, muito preconceito com os japoneses. São dois povos que vivem realmente uma xenofobia enorme no Brasil. Em alguns casos, até hoje vivem. Acho que hoje menos, né? Mas viveram muito, em especial na Segunda Guerra Mundial, viveram muito. Então são também defesas desses povos, da China menos na Segunda Guerra Mundial, mas depois a China vai sofrer. E eles vão utilizar as pastelarias como um método de sobrevivência. E aí tem um monte de pastelaria de chinês com aqueles ladrilhinhos branco e alguns vermelho, amarelo, assim bem no meio. Você prefere pastel de queijo ou de carne? Eu prefiro pastel de queijo porque eu não sei que carne é aquela, irmão. Ah, mas e aí? Mas e a aventura? E o gosto pela aventura? Não, eu sou mais... Vocês também preferem queijo? Não, só carne. Só carne? Na aventura, né? Não, uma vez, cara, a gente tava indo pro... Eu e os amigos... aí tem também a carne com cheddar, aquele cheddar carne de radioativo. Não, aí pra mim é too much, cara. Aí a parada é a seguinte, eu sou um tradicionalista nesse caso. Porra, você pega o seguinte, ô Paulo... Próxima vez que você estiver no Rio, Igor também fica convidado, cara, levar vocês em umas pastelarias que são, assim, maravilhosas, cara. Tem uma na Tijuca que me levaram uma vez. É maravilhoso, que depois descobriram que tinha pelo de rato. Né? Não. Não, mas eu vou te levar numa boa. Uma vez a gente tava... Era um sábado e eu tava com os amigos, inclusive o irmão dele. A gente jogava Magic. É um jogo de carta. Ah, sim. Eu mestrava. Eu tenho o meu Grimório até hoje. É mesmo? Mas como é que você podia... Como é que era teu deck? Podia... Nessa época, cara, eu tô falando de 2001, 2002, eu tinha um baralho de... Eu gostava muito de um baralho de Goblin, eu sempre gostei de beatdown. Pegava, jogar bicho pra cacete e inundar o cara e meter ele a porrada de uma vez. Mas eu não era um exímio jogador de Magic, não. Meu lance era porque, ali eu fiz grandes amizades, entendeu? Eu tô na internet hoje por causa de amizades que eu fiz nessa época, entendeu? E nesse dia a gente tava indo pra lá... Tinha lugares que a gente jogava, né? Aqui em São Paulo tinha. Então, lá no Rio tinha os dias certos, por exemplo. Todo dia a gente ia pra Pro Games no Meyer. Quando não dava pra ir pra... Na sexta-feira era na Tijuca, no Ponte HQ, eu acho, na Gibi. Era na Gibi. Tinha um dia da semana que era em Ipanema e a gente ficava botava a camisa da escola e ia, entendeu? Pros lugares lá jogar Magic. Mas esse dia a gente tava chegando no Meyer, era de manhã e os moleques estavam com fome. Aí paramos no chinês, né? Aí beleza. Aí eu pedi meu pastel, eu sempre gostei do chinês de frango. Acho que tinha um chinês de frango catupiry. E era maneiro que vinha pedacinho de bico. Porra, tu tem medo da carne? Mas olha, tem coisa que a gente faz na juventude. Cara, a vida é muito louca. Tu tem medo da carne, mas o catupiry com frango... E aquele ketchupzinho que vem entupido, tu aperta ele... Não, cara, tu dá uma quebrada nele pra ele descer. Não, maneiro. E aí, eu pedi esse, um outro amigo pediu um outro e o irmão dele, eu acho que foi o João, cara. Tenho quase certeza que foi o João. Ele comprou, ele pediu um joelho. Só que o joelho que o cara pegou, que o atendente pegou pra dar pra ele... Ele me deu o meu primeiro, deu um mordito com a boca cheia. Joelho só funciona no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aqui é um enroladinho de massa. Mas tu sabe por que joelho? Bom, eu já ouvi uma teoria, que é porque fica na altura ficava na altura do joelho das pessoas e o cara apontava aqui. Caralho, assim. Assim, tem várias, um monte, também já fiz um vídeo sobre isso, um monte de variação. Mas uma delas é o seguinte, é porque ficava embaixo da coxa, cara. na exposição. Então, joelho. Na vitrine, né? Mas é uma massa, né? Assada um enroladinho de queijo de presunto, né? E aí o que ele pediu, cara... Aqui enroladinho de queijo de presunto. Aqui é meio sem alma, aqui a gente não tem joelho. Aí tinha um cabelo enroladinho aqui assim, ó. Em cima do joelho dele. E eu tava com a boca cheia. E o cara tava com a boca cheia. Tu já viu o cabelo do chinês? Não é enroladinho.
tá ligado? O cabelo que tava em cima do salgado dele era enroladinho, tá ligado? A vida é dura. Aí eu tô com a boca cheia assim, falando assim, Aí o que, cara? O quê? Comeu o que quer que seja aquilo lá, tá ligado? Tá vivo? Tá lá. Cara, então, isso é uma outra parada. Eu acho que disso a gente não morre mais, cara. Não. Já comemos umas paradas e deixar a barriga roxa. Eu cresci, cara. Eu nasci em Petrópolis, mas com 2 meses, 2 dias, sei lá, muito pouco, fui pro Rio. Eu cresci a minha vida, Paulo, indo na Praia do Flamengo. Mergulhando na Praia do Flamengo. Brabo demais. Brabaço. Meu irmão, brabo. Mergulhar. Hoje virou point. Eu vi a matéria lá, não. A gente chamava de caribrejo. É aquela mistura do Caribe com brejo, né? E a gente que era mais frequente era só brejo. Agora, por N razões, tá mais clara a água. Quando eu mergulhava, meu irmão, não dava nada. Claro que eu não indico isso a ninguém. Por favor, não façam isso. Mas eu tô falando que eu vivi isso e não aconteceu nada. Porque quem viveu o Rio de Janeiro da década de 90, década de 80 e 90, a gente sobreviveu muita coisa. No aterro do Flamengo tem uma história que é demais, velho. Saiu do colégio, eu... Vou falar nomes. Saiu eu e Pero Varenga do colégio. Meu irmão, esse camarada meu tem mais ou menos o teu tamanho. Tem quanto de altura? 1,76, vai. Ele tinha 1,78. Forte. Aí saímos do colégio. Tá que nem eu mesmo, forte. Forte. Não, tu tá malhando lá com aqueles marombeiros que eu tenho acompanhado. E aí, cara, a gente tá saindo, a gente estudava no Zacaria. Pé do palácio. Do lado do aterro. A gente sempre ia dali pro aterro. E jogava com quem tava no aterro. No meio da parada, estamos voltando pra pegar o ônibus. Chegam 2 malucos. Um mais alto, encurralou ele, e o mais baixo me encurralou. Porque, porra, era proporcional. Até a bandidagem tem um limite. Aí o camarada tá falando comigo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Pedro. Eu olho pro cara, juro, chego pro cara e falo assim, meu irmão, a gente joga bola junto, cara. E era verdade. A gente jogava bola junto no aterro, cara. E o cara foi te roubar. Aí o cara, porra, é você, cara. Não, a gente não pode roubar. Aí chegou pro mais alto. Chegou pro mais alto e falou assim, meu irmão, porra, a gente joga bola junto. Aí o Pedro, cara, eu vou enfiar porrada em você. Eu falei, Pedro, pelo amor de Deus, se tiver porrada aqui, eu não consigo resolver nada. Eu vou apanhar. Ficou o bandido mais baixo incentivando o bandido mais alto a desistir da briga e eu incentivando o Pedro. É isso que era viver ali no aterro. Então, quando alguém chega e fala, você tem medo de gravar com o celular? Eu falo, meu irmão, você não sabe o que deixa eu dizer o seguinte, cara. É podrão, é pastel e é bandido, porra. Você tá achando que é o quê, cacete? A gente vai caminhando. Já deu medo. Vai lá, cabeça, isso.